simulado, né? Para testar a eficácia, possíveis falhas e proceder os ajustes. Esse exercício deve ser feito durante o horário de trabalho, no mínimo uma vez por ano, podendo ser reduzido em função das falhas detectadas, ou se assim recomendar análise de risco. Então eu fiz um plano de emergência, tudo bem, testei ele bonitinho, então eu tenho que fazer um simulado. Esse simulado eu fiz hoje e tenho que fazer então daqui a um ano. Só que nesse meio período aí, entre esse um ano e outro, ocorreu um acidente importante, né? Então você deve revisar o seu plano, tá? Os integrantes da equipe de resposta devem ser submetidos a exame médico específico para a função que irão desempenhar, conforme estabelece a NR7, incluindo os fatores de risco psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional. O que é isso aí? É qualquer um que pode pegar uma mangueira. Quem já pegou uma mangueira daquelas de 12? Que ela começa a chicotear. É qualquer um que segura aquilo? Não. E o extintor pesado? O cara consegue levar? Ele tem que subir uma escada, né? Socorrer uma pessoa, né? Às vezes não consegue nem ele andar sozinho, então vai carregar mais um. Então, o camarada tem que estar apto para aquela função que ele vai exercer dentro do plano. Tá? E o fator psicológico. Por isso que é importante o simulado. Porque na hora, o camarada, tudo bem, mas tem camarada que é o seguinte, quando vê sangue, é o primeiro que sai correndo, né? É o primeiro que se apavora. Então ele não tem a condição, na hora da emergência psicológica, de ter frieza, e é a capacidade dele piorar tudo, não é verdade? Pode perguntar. Então, esse simulado aí ele tem que ser fiel, porque é o seguinte, pelo menos na empresa que eu trabalho, tu vai fazer o simulado um mês antes. A pessoa já está sabendo onde vai ser, como vai ser, quando vai ser, a que horas vai ser. Então, para mim, Aí não, né? Fiel. Não é, não está certo. O simulado que é feito lá na planta é feito dessa maneira. E mesmo assim tem erro do caramba. Mas depende. Você pode fazer, por exemplo, ensaios, né? Você pode fazer ensaios, mas o simulado mesmo tem que ser o mais fiel possível. Então, senão o camarada, já sei que é simulado, o cara nem dá bola, né? Besteira. Além de que já está esperando. Já sabe, né? Tá tudo... Então, antes de sair, já está indo na praia. o objetivo do simulado é você detectar problema e aperfeiçoar. Tá? Por isso que ele tem que ser o mais fiel possível à situação. Mas isso daí está certo, mas vamos fazer um simulado sem avisar. Teve dois empreiteiros que viraram o pé, virou o tornozelo para parar no hospital. Simulado. Porque na hora que deu o alarme, que a galera só correndo, então o cara foi avisar que era simulado e que já tinha passado 100 metros raro, ninguém ganhava do carro. O cara foi porque não fez capacete, equipamento, o cara virou o pé. Porque não estava preparado. É empreiteiro, o cara não tinha a mínima ideia do que ele estava, né? Então o cara, quando recebe o treinamento, ele tem que ter essa visão. Olha, você está sujeito a que ocorra uma emergência aqui dentro, né? O cara não precisa ser da brigada, é o funcionário da empreiteira. Então ele tem que receber um curso assim, olha, isso aqui é uma planta de risco, pode acontecer um incêndio e pode ser feita uma evacuação. Então, se você ouvir um alarme, você já tem que saber o que você vai fazer. O cara se apavora porque ele está lá mais perdido que cachorro que caiu da mudança, não é verdade? Então, eu já assisti um simulado uma vez lá em Cubatão, que foi o seguinte, a simulação era vazamento de amônia. Está todo mundo lá olhando, tal, né, filmando para ver, registrar e tal. Aí soa o alarme, o pessoal começa a correr daqui, correr dali, e vem um camarada para colocar a máscara, né? E o cara com aquela dificuldade, ele não conseguia, tal, ele não foi treinado para colocar, né? Ele não conseguia colocar a autônomo. De repente ele olha assim, vê que está sendo filmado, ele entra na zona quente, assim, do jeito que ele estava mesmo, né? O cara queria sair do filme lá, né? Então ele entrou do jeito que ele estava. Então, qual é o problema aí? O camarada não estava treinado para colocar a roupa, ele não conseguia, ele se mexia, colocava, não conseguia. Teve um outro caso também numa empresa de gás, a gente foi filmar um simulado. Então o cenário era o seguinte, encostava uma carreta de 20 toneladas na plataforma e colocava lá um balde lá com sinalizador marítimo. Então saiu uma fumaça vermelha, alguém soava o alarme e o plano de emergência é acionado. Aí o que acontece? Eu não sei o que foi que colocaram naquele balde e começou a pegar fogo de verdade. Aí o que aconteceu? Quando o camarada veio, ele pegou o extintor da plataforma para apagar, o extintor não funcionou.
Aí o camarada era gerente de SMS da empresa, o cara falou, eu vou perder meu emprego. Ele pegou e enfiou o pé no balde para pagar o fundo. Num simulado virou uma situação real. Tá vendo? Então, da próxima vez o cara acha que ele nem faz mais o simulado, né? Mas o simulado serve para isso. Às vezes você vê coisas que na prancheta ali você não percebe, né? Por exemplo, o funcionário do canal, o primeiro a se apavorar. Ele tem que pegar na mangueira, ele larga a mangueira e sai correndo, né? Entendeu? Então tem esse problema aí, né? Então a participação do trabalhador aí nesse caso é voluntária, né? A menos que o camarada já seja um bombeiro industrial, já seja um brigadista profissional, tá? Alguma pergunta aí sobre a parte de emergência? Tomar essa última. Voltar aqui? Essa última. Porque sempre tem a polêmica essa questão de se o trabalhador, a participação dele é voluntária ou obrigatória. Pela norma, a empresa não pode obrigar ele, né? Mas vem cá, você vai fazer parte. Ora, a empresa pode usar de alguns artifícios para convencer a pessoa, né? Olha, conversar e tal. Mas não ficar, você é obrigado. O cara fala, eu não quero porque eu não me sinto bem, né? Eu tenho medo, se eu ver incêndio eu me apavoro. Então a empresa não pode obrigar, né? Ok? Aí vem a questão de comunicação de ocorrência. Aqui já é uma questão mais de burocracia, mas tem umas coisas que são interessantes para você, tá? Ó, o empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante do estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio, etc, etc. Tá? Nas seguintes situações, que ocorra a morte do trabalhador, ferimento, quer dizer, acidente sem morte, mas ferimento grave, e acionamento do plano de emergência. Tá? Um exemplo, por exemplo, esse acidente que aconteceu em Santos aí. Tá? Ali tinha uma série de irregularidades, né? Então, a empresa, ela teria que comunicar pela NR20 o Ministério do Trabalho e o sindicato. Tem alguém do sindicato daquela área aí? Não tem, né? Mas teve um aqui, uns tempos atrás, que não receberam coisa nenhuma. Então, infelizmente aqui no Brasil, a lei, ela precisa ser fiscalizada, não só pelo órgão público, mas pelos interessados, que são os trabalhadores, né? Então, os sindicalistas, quando eles detectam aí que uma norma não está sendo cumprida, eles têm também que conversar com a empresa, negociar, exigir e às vezes até acionar a fiscalização. Tá? Mas a norma prevê que vocês têm direito aqui de receber informações sempre que aconteça um acidente desse tipo. Tá? Então aqui diz, a comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil, né? E conter o nome da empresa, o que foi que aconteceu, nome e função da vítima, procedimento de investigação adotado, consequência, então tudo que a empresa tomou de providência em relação ao acidente. Pode ser feita por ofício ou meio eletrônico ao sindicato da categoria profissional predominante e ao setor de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se vocês sabem que aconteceu o acidente e não receberam comunicação da empresa, vocês já estão numa condição aí que pode denunciar, né, para a fiscalização cobrar isso aí, né? O empregador deve elaborar relatório de investigação e análise da ocorrência, né? Mantê-lo no local de trabalho à disposição da autoridade competente e dos trabalhadores e seus representantes, para o pessoal saber o que aconteceu e até evitar que aconteça de novo. Tá? Então tá, isso aqui também é Convenção aí 3174, tá? que prevê isso aí. Depois vem a parte de contratante e contratada. Não vou ler tudo isso, mas em resumo aí é o seguinte: as duas são responsáveis por cumprir a NR. Se uma vai delegar para a outra ou não, ou vai assumir a parte da outra ou não, não interessa. Interessa que seja cumprido e que as duas sejam responsáveis. Elas podem entrar num acordo entre elas, como que vão ser cumpridos determinados itens da NR. Mas tem que ser cumprido e as duas são responsáveis. Se a empreiteira não cumprir, a contratada é responsável também. Tá? Se a empreiteira fizer um treinamento que não é adequado, às vezes acontece, né? O camarada a empreiteira dá um treinamento para uma classe 1, aí vai levar o trabalhador para trabalhar na classe 3. Tem que atualizar. A contratada tem que olhar isso daí. Então a responsabilidade é das duas partes, tá?
Tem uma parte aqui que fala de tanque de líquidos inflamáveis no interior do edifício. Então, é bom aqui já esclarecer, porque isso gera muita dúvida. Edifício não é aquele galpão, aquela construção que está lá dentro da fábrica. Tá? Edifício, para fins da NR20, é isso daqui, ó. Construção com pavimentos cuja finalidade é abrigar atividades humanas, classificada pelo tipo de utilização em comercial, serviço e cultural. Então você tem, por exemplo, a planta e lá no outro quarteirão tem o escritório da empresa. Aquele escritório é edifício, mas o que está lá dentro lá para armazenar tambor ou da parte de manutenção, isso não é edifício, tá? Isso faz parte do processo da operação da empresa. Então não se aplica. Então o que diz a norma com relação a essa questão aqui dos edifícios? Só pode armazenar diesel e enterrado, exceto para a geração de energia em situações de emergência e para a rede de combate a incêndio. Tá? Se impossível, enterrar ou instalar fora da projeção horizontal do edifício. Então, ela especifica muito bem quando e como, né, que você pode fazer isso aqui. Tá? Instalação de tanque de inflamável no interior do edifício. E aí depois ela dá aí uma série de especificações, né? Não se aplica a tanque acoplado de fábrica. Você compra o seu gerador lá para uma emergência dentro do edifício, ele vem com um tanquezinho de serviço, né? Então não se aplica esse tanque. E aí também, né? Não se aplica a GLP, por exemplo, nos condomínios, porque já tem uma norma da ANP que trata daquilo. Isso é importante também mencionar para vocês. O que mais, né? E aqui, ela detalha tudo que deve ser feito e as condições que tem que ser atendidas se for necessário fazer isso aqui. Tá? Tem que seguir tudo isso aqui, não dá tempo da gente abordar muito. Importante dizer que o tanque tem que ser metálico, não pode ser tanque de material sintético, tem que ser sempre metálico. Olha quanta coisa, né? Aí depois, cada um de vocês que se deparar com uma situação dessa, lê aqui, né? Que isso aqui não é um curso de NR20, é apenas uma palestra sobre a norma, né? Uma questão que o pessoal pergunta muito, quem que vem a ser esse pilotis, né, que a norma fala? Pilotis é esse tipo de construção aqui, não pode ser colocado lá dentro, né? Aí tem que ter o responsável pela segurança, tem que treinar alguns trabalhadores, né? E aplica um monte de requisito aí de segurança quando você tiver que fazer esse tipo de instalação aqui, né? Está tudo no texto da norma aí. Aí depois tem a questão da desativação da instalação, a questão do prontuário, quanta coisa, né? O prontuário tem que ter tudo, tem que ter o projeto, o procedimento operacional, o plano de inspeção, as análises de risco, o plano de prevenção e controle de vazamentos, o certificado de capacitação dos trabalhadores, as análises de acidente, o plano de resposta de emergência, tudo isso aqui tem que estar no prontuário da empresa. Tá? Isso aqui para consulta de trabalhador e autoridade. Tá? Nas disposições finais, foram algumas coisas aí que surgiram já no final das discussões da elaboração da NR. Né? Então, por exemplo, isso aqui é a Convenção 170. Quando uma atividade de extração, etc., for caracterizada a situação de risco grave iminente aos trabalhadores, o empregador deve adotar medidas necessárias para a interrupção e correção da situação. E aqui é a Convenção 174. Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves iminentes para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Então, por que o camarada tem que estar treinado? Para ele saber, né? Porque senão qualquer coisinha que acontece, ele para tudo lá. Então, camarada treinado, ele vai perceber que isso aqui pode desencadear numa situação grave, então ele tem o direito de interromper. Convenção 174. Aqui os tanques e vasos de tubulações devem seguir a NR26, isso aqui vem da Convenção 170 e do GHS. Né? E aqui diz o seguinte: nas operações de soldagem a corte e a quente, com utilizações de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismo contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada no maçarico. Coisas que foram colocadas já no final da NR. Alguma pergunta a mais até agora aí? Tranquilo? Quem quiser conhecer melhor a Convenção 174 ou 170,
A 170 eu não sei, mas a 174 com certeza está no site do Ministério do Trabalho o texto. Pode ser baixado. Bom, então, feito tudo isso, foi criado junto com a publicação da ANR no Diário Oficial, essa comissão. Então, o que essa comissão está fazendo, né? Avaliar os problemas de implementação que ocorreram. O que está acontecendo aí que o pessoal está tendo dificuldade para implementar a norma, né? Análise de risco. Muita gente não sabe o que é isso, né? Nunca ouviu falar de análise de risco. Então está sendo feito um trabalho intensivo, a Fundação tem feito cursos, nós estamos elaborando um manual sobre análise de risco para disponibilizar para os trabalhadores, profissionais, né? A questão da sobreposição de treinamentos, que um colega aqui citou, isso não está muito claro, não está exatamente ainda do jeito que devia ser, né? Alguma coisa tem que ser ali ainda ajustada para não ficar aquele tipo de dúvida, né? Mas está lá sendo discutido. Oi? Isso já está disponibilizado ou já vai ser uma área de espécie manual? Já era para estar pronto, mas sabe, esse ano nós tivemos alguns acidentes aí com inflamáveis importantíssimos, né? Teve um lá em Espírito Santo, teve um outro lá em Cubatão, na Lemoa, né? E não liberaram o verbo para a gente fazer nenhuma reunião. Só uma fizemos no mês passado. Vai ser só essa, talvez. Cortaram todos os recursos. Então a gente não pôde discutir essa questão do manual, né? Ficou parado. Está tudo parado aí em função dessa crise, né? Então, isso aí prejudica a gente também. Então, o que mais que tem aqui de discussão? Conceituação. Além da análise de risco, tem um monte de coisa lá na norma que é diferente, né? Por exemplo, emissões fugitivas. O pessoal não sabe o que é isso. Então tem que começar a difundir, explicar para as pessoas, dar curso, treinamento, para as pessoas conhecerem melhor, para melhorar a aplicação da norma. Instalações de gás natural em consumidores finais. Então a empresa, alguns clientes, eles não armazenam, né? A tubulação chega ali, tem só um medidor e já entra para consumo. Então isso aí não ficou bem claro na norma como é que deve ser feito, mas está sendo trabalhado. Instalações abaixo de 1 metro cúbico. Isso aí está fora da NR. Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? 1.000 litros, né? Uma tonelada de GLP, por exemplo, 800 quilos de GLP dá para causar um problema sério? Não dá? Padaria, por exemplo, tá? Então ficou fora. Então está tendo um questionamento aí. Aliás, isso aí ficou fora porque foi uma maneira da norma sair. Foi uma estratégia. Porque isso aí estava dando tanto empecilho você equacionar todas essas questões que a gente preferiu fazer o corte e deixar para isso uma outra etapa. Então agora, numa segunda etapa, se pode estudar esse tipo de caso aqui com mais cuidado, com mais tempo, com mais detalhe, né? Mas está lá, não foi esquecido. Treinamento prático com extintores. Então tem empresa grande que diz o seguinte: tudo bem, eu sou obrigado a fazer treinamento com extintor, né, de combate a incêndio, que tipo de extintor que eu uso, etc., a ferradura, blá blá blá. Mas o órgão ambiental exige, né, que eu esteja credenciado e autorizado para fazer isso. Tem que ter um licenciamento ambiental para fazer isso. E às vezes tem uma defasagem, né, entre o que a ANR pede e o tempo que o órgão ambiental dá para a empresa. Então tem uma certa incompatibilidade aí que está sendo vista também, nesse caso, né, por causa da licença ambiental. Tem a questão da indústria de curso, né? Tem os picaretas que vão lá e vende certificado, não faz curso, coisíssima nenhuma, né? O trabalhador às vezes está treinado, já está recebendo certificado, mas ele não fez curso, coisa nenhuma. Tem os picaretas no mercado, né? Então, como é que está sendo trabalhado isso aqui? A Biquim, SESI, Fundacentro, algumas entidades de classe, aí, por exemplo, a FE Combustíveis, né? O Sindicom, estão preocupados com isso daí. E os sindicatos também, eu acho que tem um papel importante nesse ponto aí, de evitar que as empresas, né, por comodidade, caiam nas garras desses picaretas para fazer curso, que não faz curso coisa nenhuma, né? Então, né, só para terminando aqui, nós estamos elaborando um manual técnico sobre a NR, está parado. Foi elaborada uma lista de perguntas e respostas, muita coisa que a gente discutiu aqui, né, e acontece em outros cursos, em outros fóruns de debate. A gente foi compilando as perguntas e colocamos uma lista lá no site do Ministério. Aquelas perguntas são mais recorrentes. Então vocês podem acessar lá o site do Ministério, que tem uma lista dessas perguntas lá, já com as respostas, claro, né? Elaborar informativo de análise de risco, já falei. Questão do consumidor final de gás natural, já falei.
Material técnico didático sobre eletricidade estática, a gente estudou algumas possibilidades aí, era para fazer um treinamento aí, mas foi cortado esse ano por falta de recursos também, infelizmente, não pudemos fazer, né? Mas é importante. A gente elaborou uma lista de normas da ABNT que tem relação com a NR20. Isso aí foi mandado lá para o TSST e eles devem estar estudando uma forma aí de como vai disponibilizar isso daí para quem, tá? Capacitação dos auditores fiscais, tem que capacitar esse pessoal, senão não adianta, né? A norma é muito conceitual, ela tem muitos aspectos técnicos, então tem que capacitar esse pessoal, senão eles não vão conseguir aplicar adequadamente. Agentes multiplicadores para treinamento, nós já fizemos, esse ano fizemos 2. Fizemos um aqui em São Paulo e fizemos um pessoal do Sul Cocoleiro lá em Campinas. O ano passado foram 5. Então nós estamos aí treinando o pessoal, aí, engenheiro de segurança, técnico de segurança, né, pessoal que está envolvido aí com a aplicação da NR, nós estamos dando treinamento para melhorar essa capacidade, né? E articulação com a comissão do benzeno, especificamente na questão dos postos de combustível. Isso aí também vocês sabem melhor que o que está meio enrolado, né? O negócio está meio complicado aí, não sei se já descomplicou. Já descomplicou ou não? Não. Ainda não, né? Então está complicado. Tá. Estão se reunindo hoje para isso. Então espero que vocês tenham sucesso aí, né? Isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Estou à disposição de vocês, né? Deu aí um tempinho razoável aí para a gente falar um pouco sobre a NR, e eu fico à disposição de vocês para pergunta aí, dúvida, comentário que vocês queiram fazer, tá? Obrigado, então. Fernando. Fernando, por gentileza. No terminal de São Sebastião, nós temos lá armazenado entre petróleo e derivados aproximadamente 1.800.000 metros cúbicos. E a nossa classificação lá está entrando na classificação 2, porque eles dizem que lá não é movimentação, eles não fazem movimentação de produtos. Essa história foi discutido numa reunião. Deixa eu voltar lá, é importante você estar falando. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver isso aqui. É aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no modo de... A gente já vai ver isso aqui. Tá tendo esse problema sim, você tem toda a razão, a gente já viu isso aí. Tá? É aqui, né? Na questão aqui do... Vocês estão aqui, né? Está classificado como 2, né? 2. Então pode colocar a sua questão. Então, a questão nossa lá é que nós achamos que seria a classificação 3, pela quantidade pelo volume armazenado dentro do terminal e também movimentado. Como eu falei, é aproximadamente 1.800.000 metros cúbicos. Nós temos lá, são 22 tanques de petróleo e 18 tanques entre naftas, gasolinas e óleo diesel. Então, só a quantidade aí de ponto de fulgor abaixo de 60, nós temos a nafta, nós temos a gasolina, né, e outros produtos químicos, né, alguns aditivos que são adicionados a esses produtos. Né. Então, a questão nossa, lá junto ao nosso SESMIT, né, é por que a classificação 2 e não 3? Eles classificaram como 2. Isso. Acima de 5.000 até 50.000. Vocês acham que deve ser 3 e eles acham que deve ser 2? Correto. Bom, se você está acima de 50.000, você está considerando o quê? O inventário lá da tubulação? Como é que é o critério que você usa para calcular? Tudo. Classificando tudo, as tubulações internas, né? Porque teve uma discussão aí que algumas pessoas não queriam considerar o que está dentro da tubulação. Tem que considerar. Então, o importante é isso aqui, ó. Né? Pera lá, desculpa. Pera lá. O problema é aqui, ó. Né? Atividade possui prioridade sobre capacidade. Se você tem um inventário acima de 50.000, então ela tem que ser classificada como 3. Se a empresa está classificando como 2, por que ela está classificando como 2? Qual é a justificativa que ela está dando? A justificativa é, como foi dito antes, ela não está considerando, ela
de fornecimento de Está classificado aqui pela capacidade de armazenamento, então tem que levar em conta tudo isso daqui. Agora o pessoal diz o seguinte, né, que quer classificar pela atividade. Eu acho que foi isso que eu ouvi uma vez aí. É isso que eu ia falar, a atividade dele qual é? Transporte e armazenamento. É isso, Então basicamente. é isso, atividade possui prioridade. Mas olha ali embaixo, a atividade possui prioridade sobre capacidade. O duplo enquadramento prevalece o maior. Ah, bom, então aí sim. Veja bem, se você está classificando aqui, se ele quer classificar aqui na B2, né, mas ele está aqui A atividade seria a 2. E aí A atividade é 2, que é lá. E o outro é B2. no caso lá do terminal de Cubatão, se for pela atividade, vamos ver, atividade, tá? seria A a 2. 2 aqui? Na classe A2. A2 aí. A2. Seria a 2. Tá? Atividade de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e ou combustíveis, tá? Então, mas é só essa atividade que ela faz lá? Só isso? Só? Armazenamento e transferência. Ó, transporte de gases e líquidos inflamáveis, tá? Mas se tem a parte de armazenamento, é discutível. Então o pessoal da Petrobras está levantando essa questão lá. A mesma coisa que você está falando aqui, tá? Olha, por enquanto está valendo o quê? O que a norma diz. Ela pode ser mudada em função de um estudo apresentado aí nesse sentido. Mas o que vale hoje é o que a norma diz, que vale o quê? Né? Se a atividade de transporte, só transporte, né? É a questão do duto. Transporte. Né? Ó, dutoviário, transporte dutoviário. A Transpetro, o forte dela é isso daí. Mas ela tem armazenamento também, não tem? Tem armazenamento. Tá? Então não é só isso aqui que ela faz, né? Agora, como é que você teria que classificar aqui então, né? Permanente, líquidos inflamáveis combustíveis acima de 50 mil. Que aqui você vai pegar o que está no duto e o que está armazenado. Então são duas coisas que ela faz. Ela tem a parte de duto e a parte de armazenamento também. E se eu não me engano, também tem a parte de movimentação por veículo, não tem? O veículo não vai lá carregar e descarregar? Não, No caso de vocês não. Senão ficava mais fácil. Não é básico. Mas, em compensação, tem a movimentação com o navio. O navio chega para carregar e descarregar. Carregar e descarregar. É o transitório, seja o transitório. Então eu acho que, apesar de eles estarem discutindo muito isso lá, para mim vale, por enquanto, isso aqui. Tá? Eles querem classificar aqui, né? Por quê? Porque vai ter menos treinamento, vai ter menos exigência, não é isso? Correto. Essa observação está na norma, essa observação é vermelha. Atividade possui. Tá, sim. Tá. Então, duplo enquadramento prevalece o maior. Se tem a classe 2 quanto a atividade, tem classe 3 quanto a capacidade, O maior. é maior. Então, eu entendo assim também, né? Mas a empresa às vezes quer dar um jeitinho de, né, cair na menor. Então. É por isso que vocês têm que estar informados, para vocês terem argumento para discutir com a empresa, senão, né? Vocês... Então, mas se está na norma é culpa, assim, não é? O É. problema é esse, é isso que você acabou de falar. Eu entendo assim, o outro entende lá. Os caras rasgam a NR7, mas aí... NR9, então. Mas aí tá um negócio, às vezes, o que acontece é o seguinte, se colar, colou, né? Se colar, colou. Fazer o quê, né? Então, por isso que vocês têm que estar informados aí, têm que estar preparados para discutir. Mais perguntas aí, pessoal? Estamos aí à disposição de vocês aí, tá? Bom, então, não havendo mais perguntas, da minha parte, obrigado para vocês, então. Vocês vão ter, vai continuar aqui, não? Então acabou já, né? Então, tá bom. Tá.